Tropicacher apresenta Rabinos do Brasil. Rabino Roni Gulevitz. A prece secreta dos profetas. Uma das preces mais incríveis que existe se chama Ana Bekoar. Por favor, através da sua força. Que prece é essa? Qual a força maravilhosa que ela tem? Realmente tem aqui segredos impressionantes que a gente quase nunca vê numa prece. Vamos estudar melhor então agora o Ana Bekoar. O Ana Bekoar, ele é um poema escrito por um sábio cabalista há mais de 2000 anos. Esse poema, ele tem 7 estrofes, cada uma exatamente com 6 letras. E por que isso é tão importante de se falar? O motivo é muito simples, porque nesse poema está escondido o nome de Deus. O nome de Deus chamado de Shem HaMeforach, o nome explícito de Deus de 42 letras. Você percebeu então que tem 7 estrofes, cada estrofe tem exatamente 6 palavras, então 7 vezes 6 dá exatamente 42. Só que aonde está esse nome de Deus? Qual a força desse nome de Deus de 42 letras? A gente pode pronunciar esse nome? Então vamos entender melhor sobre isso. Esse nome de 42 letras aparece no Talmud como algo impressionante. Veja o que está escrito. Disse o grande sábio Ravi Yehudá. O nome de 42 letras só é revelado a uma pessoa recatada, humilde, que já chegou à metade da sua vida, que não se enerva, não se embriaga e está disposto a ceder. Em outras palavras, é uma pessoa que já está num nível de caráter muito elevado. Se a pessoa não tem essas qualidades, ela saber e utilizar esse nome de 42 letras vai causar mais danos do que benefícios. Uma dúvida interessante que muitas pessoas têm, mas calma aí, como é que a pessoa sabe que ela está na metade da vida? Aqui a gente vai de acordo com um salmo que diz que uma vida normal de uma pessoa são 70 anos. Então, a partir dos 35 anos, se ela chegou a um nível de maturidade, conhecimento, mas muito mais, refinamento de caráter, aí sim ela pode usar esse nome de 42 letras, tá? Mas a gente está falando realmente de algo muito elevado, só que não para aí. Esse nome de 42 letras, de acordo com os sábios cabalistas, está escrito que ele é capaz de ser utilizado corretamente, da pessoa conseguir fazer qualquer coisa. Em outras palavras, ela ter qualquer prece respondida. Existe até um momento especial, um momento de purificação que era na época do Grande Templo, quando os sacerdotes, após fazerem um mergulho numa piscina de purificação, eles esperavam exatamente o momento do final do dia, o pôr do sol, para chegar ao máximo de purificação, e nesse momento, utilizando essa prece do Ana Bekoar, se chegava num nível espiritual muito mais elevado. Sobre isso eu quero te falar que eu quero te ajudar. Você vai ter um momento junto comigo, onde eu vou estar num lugar muito sagrado em Jerusalém, exatamente nesse horário, e juntos nós vamos fazer a prece do Ana Bekoar numa live. Se você quer saber mais detalhes, você pode entrar aqui na descrição, você vai ver um link para você poder se inscrever nessa live exclusiva que vai ser feita com Ana Bekoar num lugar muito especial. Não perca, um presente de coração que eu estou te dando. Vamos entender ainda melhor. Se a gente entendeu que são o Ana Bekoar, você invoca o nome de 42 letras, mas você entendeu aqui que esse nome você vai invocar através da prece. Deixa eu te explicar melhor. Aonde estão as 42 letras do nome de Deus? A resposta é que, na verdade, cada uma das palavras do Ana Bekoar, se eu pego a primeira palavra Ana, ela começa com a letra Aleph, depois eu tenho Bekoar, é a letra Bet, depois eu tenho Gedulat, é a letra Gimel. Aqui eu já estou formando um primeiro nome de Deus, que aqui no caso é Aleph, Bet e Gimel, e depois na continuação dessa mesma estrofe eu tenho mais 3 palavras, então vou pegar a letra
inicial de cada uma dessas palavras, então eu fiz um nome de Deus de 6 letras, na primeira estrofe, na segunda até a 7ª estrofe. Esses nomes não devem ser pronunciados. A gente vai aprender a mentalizar, mas não pronunciar. E aqui está uma das belezas da força do Ana Bekoar, que você consegue então utilizar o nome de Deus sem profaná-lo, sem pronunciar aquilo que não deve ser pronunciado, e ainda assim você alcança o mesmo resultado. A gente tem 7 nomes de Deus, cada um com 6 letras. Isso aqui também não é à toa. Por quê? No profeta Isaías, nós vemos sobre os anjos chamados serafins. A gente tem um ótimo vídeo no canal sobre isso. Os serafins, eles são descritos que cada um tinha 6 asas. E cada uma dessas asas, ela tinha uma função. Nós sabemos que, na verdade, os anjos, eles não têm a aparência humana que muitas vezes a gente imagina, somente que eles têm, além da aparência humana, asas. Os anjos são seres espirituais e tudo que a gente lê nos profetas sobre os anjos, na verdade, são metáforas. Então, as metáforas aqui dessas 6 asas, na verdade, são as metáforas de que eles estão numa proximidade de Deus tão grande que eles têm a força do nome de Deus, de cada um desses nomes de Deus, que tem 6 letras. Então eles usam isso para impulsionar a sua espiritualidade, para impulsionar o seu potencial e dessa forma fazer as missões que Deus dá para cada um deles. Se você já estudou sobre serafins, você sabe que os serafins são alguns dos anjos que estão nos níveis espirituais mais elevados. E você vê que eles têm exatamente essas 6 asas correspondentes aos nomes de Deus, que tem 6 letras cada um. E se a gente potencializa esses 6 nomes 7 vezes, tá? Então você chega ao número de 42. Por isso, o grande sábio Rabi Shimon Bar Yochai, que compilou a obra O Esplendor, o Zohar, veja o que ele fala sobre o Ana Bekoar. Esse nome de 42 letras deve ser lembrado à noite. A gente acabou de falar nesse momento de purificação e ainda mais à noite, que tem influências espirituais muito fortes antes de dormir, mas não só isso, e perto do momento da morte. Sabe por quê? Pois esse nome tem o poder de elevar a alma e assim se livrar dos anjos de destruição e ter mérito no mundo vindouro. É muito mais forte do que a gente já viu em qualquer outra prece. Chegando num nível de profundidade ainda maior, a gente entende que, na verdade, o nome de Deus de 42 letras é um nome para elevação. Então, vou te dar um exemplo que você talvez nunca percebeu. Se você lê a Bíblia, você sabe que depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Você sabe por quantos lugares a Bíblia descreve que eles passaram? Exatamente 42 lugares. Por que 42 lugares? Porque, na verdade, eles estavam se preparando para se elevar cada vez mais da saída do Egito até a entrada da terra de Israel. Como se não bastasse, nós sabemos que existem também 7 sefirot, 7 emanações, um conceito muito importante que a gente tem vídeo no YouTube que a gente explica. As sefirot são emanações de Deus. Existem 7 sefirot, 7 emanações, que elas são chamadas as emanações inferiores, porque além disso existem 3 superiores. Essas 7 emanações, então, elas também aparecem no Ana Bekoar, porque a gente tem 7 frases, cada uma dessas frases está ligada com uma emanação e mais ainda. Na verdade, é uma combinação de emanações, porque as emanações se combinam dando uma manifestação divina específica. Em outras palavras, quando você recita corretamente o Ana Bekoar, você consegue não somente evocar o nome de 42 letras, mas você consegue também evocar
corretamente a manifestação divina na sua vida e ao seu redor. Vamos tentar entender melhor o significado simples do Ana Bekor para a gente entender aquilo que a gente está falando. Então, a primeira frase fala assim: Ana Bekor Gedulat Yeminecha. Por favor. Ana significa por favor. Com a força da grandeza da sua destra, ou seja, da sua mão direita. É claro que isso aqui é uma metáfora. Na Kabbalah, a mão direita de Deus tem um significado muito específico que está mais ligado com o conceito de milagres, que é o que muitas vezes é que a gente está esperando. Então a gente pede, implora para Deus, por favor, com a força milagrosa que você tem, né, dessa representação do lado direito, Tatir Tserurah, rompa a gente dessa nossa prisão, daquilo que está nos segurando, que está nos aprisionando. Depois nós falamos, receba o nosso cântico de alegria, o cântico do seu povo. A palavra aqui, Rinah, vem da palavra alegria, que também é a palavra prece. Então, uma prece feita com alegria para Deus, a prece que venha do seu povo, por favor, aceite ela, nos proteja, nos purifica, você que é temível. Na Gibor, outra vez, por favor, você que é tão forte. É claro que a gente está falando de uma força não física, a gente está falando de Deus, que na verdade não tem nenhum adjetivo físico e humano. A gente está falando de uma forma muito metafórica para Deus. Então, por favor, você que é tão forte, você que se preocupa tanto com aqueles que unificam o seu nome, que acreditam e sabem que você é um só Deus, cuide-nos como a sua filha predileta, né? A palavra aqui, kevavat, é como uma filha, mas não é só uma filha. É uma expressão que significa uma filha muito querida pelo seu pai. Então, por causa disso, nos abençoe, nos purifique, através da sua piedade e da sua justiça, sempre nos dê coisas boas, sempre que nós tenhamos decretos bons. Você que é sagrado e você é protetor, através da grandeza da sua bondade, governe a sua congregação. Então, a gente está pedindo que Deus venha interferir na nossa vida com a bondade dEle, com a piedade dEle, com a justiça dEle, que a gente não esteja à mercê da justiça de malvados, de que pessoas, outros povos, possam influenciar na nossa vida, na vida do nosso povo e assim por diante. Depois nós falamos, você que é único, e aqui a palavra pode ser muito mal traduzida, a palavra ge'e, no hebraico moderno ela significa orgulhoso, mas aqui a intenção é falar você que está acima de todos, você que está acima de todos. Então você é o único que está acima de tudo, de todos os conceitos, inclusive. Por favor, volte-se para o seu povo e lembre da sua santidade. Receba as nossas súplicas, escute as nossas preces ditas, né, de todo o coração, você que conhece todas as coisas que estão ocultas, ou seja, quando a gente pede algo para Deus, a gente tem a intenção no nosso coração. Deus, você conhece as nossas intenções, você conhece a nossa alma, você sabe aquilo que a gente tem de mais puro. Então, por favor, receba nossas preces, ouça aquilo que a gente está pedindo do âmago do nosso ser, de dentro da nossa alma. E aqui aparece uma coisa muito interessante. Aqui a gente terminou o Ana Bekor, só que muitas vezes você vai ver escrito depois mais uma frase que não faz parte do Ana Bekor e mesmo assim o costume é recitá-la. Essa frase diz: abençoado seja o nome do seu reinado por toda a eternidade.
Por que nós fazemos isso? Porque o Ana Bekoach, de alguma forma, ele está ligado, a gente acabou de falar, com o nome de Deus, a gente reconhece a unicidade de Deus, e o versículo que remete a isso é o versículo bíblico do livro de Deuteronômio, que fala: escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Esse versículo, quando nós pronunciamos ele, normalmente a gente pronuncia depois que seja abençoado o nome do seu reinado por toda a eternidade. Então, se aqui, na verdade, a gente evocou o nome de Deus com toda a intenção, mostrando que a gente sabe, Deus, você é único, então, de uma forma de louvar esse nome que a gente acabou de evocar, então a gente fala que seja abençoado o seu nome, o nome do seu reinado, ou seja, a forma como você mostra a sua influência nesse mundo por toda a eternidade. Então é uma forma de abençoar o nome de Deus, de reverenciar o nome de Deus. Então por isso que é correto acrescentar essa frase no final do Ana Bekoach. Agora que eu entendi o significado do Ana Bekoach, vamos entender melhor como utilizar ele da forma correta e mais potencializada. Nós vimos que ele tem 7 estrofes, cada estrofe com 6 palavras, o que forma no final 7 nomes de Deus, cada um com 6 letras. A gente já tinha explicado isso. Só que nós falamos que esses nomes de Deus não devem ser pronunciados. Então a gente, no lugar, faz o Ana Bekoach. Só que vale a pena a gente mentalizar. Quando a gente está falando a primeira estrofe, então a gente vai mentalizar o primeiro nome de 6 letras. A segunda estrofe aparece o segundo nome, então a gente vai mentalizar. Então uma das coisas que a gente vai fazer é, quando a gente tem o Ana Bekoach, a gente vai ter ele escrito, o texto dele, e ao lado a gente vai ter os nomes, cada um desses nomes com as 6 letras, e na hora que a gente está lendo a estrofe, a gente está mentalizando esse primeiro nome, e assim com as 7 estrofes. Dessa forma é que a gente consegue evocar com a maior força possível esse nome de 42 letras. Porque é algo tão sagrado, muitas pessoas têm um costume correto de pronunciar o Ana Bekoach em pé. Ou seja, você sabe que você está perante Deus, a gente sempre está perante Deus, mas aqui a gente está evocando o nome dele, então a gente está fazendo com um respeito muito maior, como se a gente estivesse em frente ao rei, o rei de todos os reis. Além disso, nós trouxemos que a força do Ana Bekoach é elevar uma pessoa espiritualmente, é evocar a força do milagre, é você conseguir, através disso, chegar a níveis espirituais, e não somente espirituais, que você não conseguiu alcançar até agora, e você está pedindo a ajuda completa de Deus. Então a gente vai utilizar isso em momentos específicos, por exemplo, no começo do dia, no final do dia, como eu falei anteriormente, mas também esse grande segredo nos últimos momentos de vida, porque nesses últimos momentos de vida, a gente está falando, Deus, na verdade, toda a minha vida eu estou glorificando para você, eu estou dedicando a você, eu estou mostrando que, na verdade, eu sei que eu não passo de um súdito seu, um servo, e a minha prova é o Ana Bekoach, que eu mostro a minha fé em você, eu sei que você é somente um, e eu peço que você, então, por esse mérito, me abrace e me leve para o mundo vindouro num nível muito maior, a ponto de que os anjos de destruição, quando eles veem que a pessoa está envolta com dessas 42 letras que formam o Shema Meforash, o nome explícito de Deus, eles fogem, eles não têm como atuar e nem querem atuar perto de tamanha santidade. Então eu volto a falar aqui que eu estou te convidando para você recitar o Ana Bekoach junto comigo numa live muito especial. Basta você clicar aqui na descrição do link que você está vendo aqui embaixo e você vai poder participar dessa live junto comigo em Jerusalém, e nós vamos pronunciar o Ana Bekoach da forma correta, todos juntos. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar.